Olá, queridos alunos, estamos iniciando mais uma aula da disciplina de matemática. Hoje nós estaremos estudando sobre grandezas proporcionais. Antes de iniciar o estudo sobre grandezas proporcionais, nós precisamos conhecer um pouco sobre razão, sobre o conceito de grandeza e o que é proporção. Veja a seguir. Agora trabalhando sobre o conceito de razão. Razão nada mais é do que a operação de divisão entre dois números, de forma na qual nós temos que o primeiro deles vai ser o dividendo e o segundo o divisor. E eu também posso representar isso da forma fracionária, na qual nós temos aqui, na qual o dividendo é o numerador e o divisor o denominador. O primeiro número é o numerador e o segundo é o denominador. Então, para que eu tenha uma razão, o denominador, o segundo número, sempre tem que ser diferente de zero. Ok? Um exemplo disso. A razão entre os números 1 e 2, o primeiro número vai ser colocado como numerador, o segundo denominador. Eu vou estar dividindo. 1 dividido para 2 será igual a 0,5. Esse é um exemplo de razão. Avancemos agora um pouco no conteúdo para compreender o conceito de proporção. Podemos estabelecer na qual duas razões tenham o mesmo valor. Vamos ver aqui. 1/2 é o mesmo que 0,5. Mais 2/4 também vai ser igual a 0,5. Se ambas essas frações são iguais a 0,5, então posso dizer que 1/2 é igual a 2/4. Como a gente vê aqui. Mas percebam algo bem interessante. Que se eu multiplicar esse numerador aqui por 2, eu vou obter o numerador desta outra fração. Se eu multiplicar o denominador por 2, também vou obter o denominador da outra fração. Ou seja, aqui nós temos que é mantido essa proporcionalidade. Quando houver a proporção, a razão sempre vai ser a mesma. Para isso, nós temos uma lei que determina assim uma proporção. Como assim a gente pode estar relacionando frações que são proporcionais? Veja a seguir. Sabendo que duas frações que têm a mesma razão, ou seja, quando eu dividir o numerador pelo denominador dessas frações eu vou obter a mesma razão, eu posso estabelecer uma regrinha de proporção. Se eu multiplicar em x, eu terei que A vezes D será igual a B vezes C. Vamos ver como isso funciona na prática. Nesse exercício, determinar o valor de x. Eu tenho que x sobre 4 será igual a 28 sobre 16. Então, eu preciso determinar esse valor de x. Para isso, eu posso recorrer a essa multiplicação em x. Multiplicando agora, eu vou ter 16 vezes x é 16x. 28 vezes 4, vamos operar aqui. 4 vezes 8 é 32. Coloco o algarismo das unidades e vou elevar o das dezenas. 4 vezes 2, 8. 8 mais 3, 11. Então, 16x será igual a 112. Agora, para mim obter x, se eu tenho que 16 está multiplicando x, para obter o valor de x eu devo dividir 112 por 16. Então, x é igual a 112 dividido por 16. Ao realizar os cálculos, nós vamos obter que x será 7. Então,
7/4 é uma fração que possui a mesma razão que a fração 28/16, sobre 16. Perceba que aqui, utilizando essa multiplicação em x, ficou bem mais fácil. Essa multiplicação em x que nós utilizamos, nós chamamos de regra de 3. Será muito essencial no que nós vamos estudar para os próximos cálculos. Até então nós estávamos trabalhando com números para estabelecer uma razão, mas agora nós vamos estabelecer uma razão entre grandezas. Aqui, por exemplo, nós temos uma grandeza que é a distância e tempo, sendo que a distância está sendo medida em quilômetro e o tempo em horas. Nós temos agora a grandeza diretamente proporcional. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, a variação ocorre da mesma forma. Ou seja, olhando para essa situação, se eu aumentar a distância, eu vou aumentar também o tempo. Imagine que o condutor está pilotando uma moto e realizando uma viagem. Em 1 hora, ele tem percorrido 60 km. Em 2 horas, consequentemente, a distância também vai ser multiplicada por 2. Então a gente percebe que vai ter uma constante de variação. Aqui no tempo, houve uma multiplicação por 2. Na distância também ocorreu o mesmo. Quando essas grandezas ocorre essa multiplicação, essa variação da mesma maneira, nós estamos dizendo que elas são grandezas diretamente proporcionais. Já que agora, se eu multiplicar por 2 a distância, o tempo também vai ser multiplicado por 2. Vamos ver a seguir como resolver problemas desse tipo. Então, turma, agora temos aqui um exemplo de grandezas diretamente proporcionais, na qual nós vamos estar relacionando a quantidade de funcionários e a quantidade de produtos produzidos por eles. 4 funcionários de uma empresa produzem 20 produtos diariamente. Para que a produção diária seja de 60 produtos, quantos funcionários serão necessários? Vamos ver aqui essa relação existente. Temos que 4 funcionários produzem 20 produtos. Eu preciso que haja 60 produtos. E eu preciso obter a quantidade de funcionários para produzir 60 produtos. Eu vou chamar essa quantidade de X. Como nós estamos trabalhando com grandezas diretamente proporcionais, eu posso dizer que aqui vai haver a mesma razão. Então, eu vou utilizar a regra de 3. 20 vezes x será igual a 4 vezes 60. Quatro vezes 60 vai ser igual a 240. X, então, deverá ser 240 dividido por 20. Assim, eu posso cancelar esse zero com esse e vou ter 24 dividido por 2 será igual a 12. Então, 12 é o número de funcionários necessários para que tenha uma produção diária de 60 produtos. Estudando sobre grandezas inversamente proporcionais. Quando as grandezas são inversamente proporcionais? As grandezas serão inversamente proporcionais quando uma cresce e a outra diminui. Por exemplo, se compararmos a grandeza velocidade e a grandeza tempo, seja um trajeto que um carro deverá realizar. Com a distância x, se aumentar a velocidade, vai diminuir o tempo para que esse carro chegue ao fim do percurso. Mas se reduzir a velocidade, vai aumentar o tempo para que assim ele chegue ao percurso desejado, até o fim do percurso desejado. Ou seja, nós percebemos que agora
enquanto há um aumento de velocidade, há uma redução do tempo e vice-versa. Vamos a um exemplo aqui prático, como nós devemos calcular nesses casos. Quando nós tivermos operações com grandezas inversamente proporcionais. Um carro se desloca com a velocidade de 60 km por hora. Ele realiza a viagem em 2 horas. Mas, para que ele realize a viagem em 1 hora, qual deverá ser a velocidade? Nós deveremos organizar da seguinte maneira. De um lado, nós teremos as velocidades. Eu vou colocar 60 está para x, que é a velocidade que eu quero encontrar. E o tempo, 2 para 1. Mas como eu tenho que são grandezas inversamente proporcionais, eu devo ter que dar o inverso dessa segunda fração. Então eu tenho o quê? 60 sobre x, ela é igual a 1 meio. Agora eu multiplico em x. E assim eu vou obter que x vai ser 120 quilômetros. Turma, estamos encerrando a nossa aula sobre grandezas proporcionais. Quaisquer dúvidas eu fico à disposição para ajudá-los. Desejo a todos vocês bons estudos e contem comigo. Abraços!